Good evening. Boa noite. Thank you for being here tonight. Obrigado por estarem aqui essa noite. Tonight you're going to hear a message you've never heard before. Essa noite vocês vão ouvir uma mensagem que vocês nunca ouviram antes. I'm here to remind you E eu quero lembrar vocês that God loves the widow. que Deus ama a viúva. No matter how your culture sees widows, Não importa como a sua cultura vê as viúvas. Psalm 68:5 tells us how God sees widows. Salmo 68 fala como Deus ama as viúvas. Salmo 68, 5. He says, God is the father of the fatherless. E diz assim, que Ele é o pai para aqueles que não têm pai. He is the protector of the widows. E Ele é o protetor das viúvas. God in his holy habitation Deus, na sua habitação santa, looks down upon widows Ele olha e vê as viúvas with love in his heart. com amor no coração dele. Today I want to invite you to look at the widows E hoje eu quero convidar vocês para olharem para as viúvas the same way that God sees them. da mesma forma que Deus vê elas. For almost 30 years, E por quase 30 anos, I had my husband by my side. eu tinha o meu marido do meu lado. I held his arm, Eu segurava no braço dele, I held his hands, eu segurava nas mãos dele I rested my head on his shoulders. e eu descansava minha cabeça no ombro dele. And one night E in uma noite, 2018, em 2018, he went home to be with Jesus. ele foi para estar com Jesus. From then to now, for 5 years, E desde então, por 5 anos, it's me and God. sou eu e Deus. Every widow Toda viúva misses her husband. sente falta do seu marido. She is vulnerable. Toda viúva sente falta do seu marido. She is vulnerable. E ela se sente vulnerável. She needs to be loved. E ela precisa ser amada. She needs to be cared for. Ela precisa ser cuidada. She needs to be reminded that God loves her. E ela precisa ser lembrada que Deus a ama. And how she knows that is when you love her. E como ela vai saber isso é quando vocês amam ela. But you love her with respect and dignity. Mas você ama ela com respeito e dignidade. Exodus 22:22 says, Êxodo 22, 22 diz: "You shall not mistreat any widow or a fatherless child." você nunca deve destratar qualquer viúva ou um órfão. God wants us to be intentional Deus quer que sejamos intencionais about how we care for the widows. sobre como nós cuidamos das viúvas. When I lost my husband, Quando eu perdi o meu marido, I turned to the church. eu me voltei para a igreja. I turned to my pastors. Eu me voltei para os meus pastores. I turned to my friends from church. Eu me voltei para os meus amigos da igreja. My church was my family. E a minha igreja era a minha família. And every single one of them looked at me E todos eles olhavam para mim and said, "We don't know what to do for you." e falavam assim: eu não sei o que fazer por você. And I understand that today. E eu entendo isso hoje. Because if you have not gone through or experienced what a widow experiences, Porque se vocês não passaram pela experiência de uma viúva, como que uma viúva passa, there is no way you can understand. não tem como você pode entender. We can tell you, A gente pode te falar, but you can't feel it in your mas heart. você não pode sentir no teu coração. So in 8 months, Então, em 8 meses, I wrote 2 books. eu escrevi 2 livros. One is a devotional for widows, Um é um devocional para as viúvas, which talks about the pain of losing a husband. que fala sobre a dor de perder um marido, But it also talks about the promises of God. mas também fala das promessas de Deus. The other book O outro livro is for all of you. é um livro para todos vocês. When a pastor says to me, "I don't know how to help a widow," Quando um pastor fala para mim, eu não sei como ajudar uma viúva, I take that very seriously. eu levo isso muito a sério. So I said, Então eu disse para ele: "I'll teach you." eu te ensino. So my invitation to all of you, not just the pastors, Então o meu convite para todos vocês, não só para os pastores, the leaders of the church, os líderes da igreja, the men and women who say irmão and irmã, os homens os homens e mulheres que falam irmãos, que falam irmãs, if you need to learn how to minister to a widow, vocês precisam aprender a ministrar para uma viúva.
You see, God has a very special place in his heart for widows. Porque Deus tem um lugar muito especial no coração dele pelas viúvas. And in the scriptures it says, pure and undefiled religion. E nas escrituras diz que a religião pura Esse desafio. Esse desafio. Pure and e sem desafio, pura e sem desafio, religion is to a verdadeira religião care for the widows and orphans. é para você se importar com as viúvas e com os órfãos. Why does the Bible say that? E por que a Bíblia diz isso? The Bible tells us that God loves all of us. A Bíblia nos diz que Deus ama todos nós. Why then does he have to make special mention that God loves the widows and the E orphans? por que então que ele tem que fazer uma menção especial sobre as viúvas e os órfãos? Because God knew that would be a very challenging area for all the people of God. Porque Deus sabia que ia ser uma área muito desafiadora para todo o corpo de Cristo. He knew that he would have to remind us to be intentional. Ele sabia que ele ia ter que lembrar a gente para sermos intencionais. He does not give that as an invitation. E ele não dá isso como um simples convite, He gives it to you as a command. ele dá isso como um mandamento. So if you are not thinking about a widow in a very intentional manner, Então, se você agora está pensando sobre uma viúva de uma forma intencional, you are lacking in your Christian walk. se você não está pensando numa viúva de uma forma intencional, você está em falta na sua caminhada. There are so many easy ways for you to love a widow. E tem muitas formas fáceis de você amar uma viúva. A widow misses her family structure. A viúva, ela sente falta daquela estrutura familiar. Everything they do is painful because they are missing that one person. Tudo que elas fazem é doloroso porque elas estão sentindo falta daquela pessoa especial. Is it difficult for you to tell the widow to come to your house and have lunch with you after church? É difícil, de repente, você falar para a viúva e convidar ela a almoçar com você depois da igreja, de repente? Isso é difícil? Is it difficult for you to just say, come have coffee with me? Isso é difícil, você convidá-la para um café? It's not difficult to make a widow a part of your family. Não é difícil você fazer uma viúva como uma parte da sua família. It's not difficult to love a widow. It's love. not difficult to love a widow. Não é difícil amar uma viúva. You have to just be intentional. Você precisa simplesmente ser intencional. So let me ask you if you are willing to be the one that makes a difference in the life of a widow. Então deixa eu perguntar para vocês se vocês estão disponíveis e dispostos a fazer a diferença na vida de uma viúva. Raise your hand. Raise your hand. I want Levantem to see suas your mãos. hands. I want to see your hands. Eu quero ver a mão de vocês. I will teach you. E eu vou ensinar vocês. It's not easy. It's not easy to understand, Não é fácil entender, but it is easy to do. mas é fácil fazer. I will teach you. E eu vou ensinar vocês. Are there any widows in this room tonight? Tem alguma viúva aqui nesse lugar, nessa noite? Stand up, please. Se você é uma viúva, se levante. No. There. Não, One. não, Stand up, please. não. Anybody is a widow? Alguma viúva aqui nessa noite? No. Okay. Não. And that's fine, but there are widows in your community. Não tem problema, porque nós temos viúvas na nossa comunidade. I don't know about here in Brazil, Eu não sei aqui no Brasil, but I know in America, mas eu sei que nos Estados Unidos, I know in my own life. eu sei na minha própria vida, I stopped going to church after my husband died eu parei de ir na igreja depois que meu marido morreu. because I could not sit in church alone. Porque eu não queria sentar sozinha na igreja. I expected my husband to be sitting next to me. Eu esperava que meu marido tivesse ali sentado do meu lado. When I stood up and worshiped God, Quando eu levantava para adorar a Deus, when I looked at heaven, quando eu olhava para os céus, I see God and I see my husband, eu via Deus e eu via meu marido. and I feel cheated. E eu me sentia assim, Cheated. eu me sentia traída. I say, my place is next to you, Aí eu falava assim, o meu lugar é do seu lado and your place is next to me. e o seu lugar é do meu lado. So how come you're there and I'm here? Então como é que é isso que você está aí e eu tô aqui? You have to understand how difficult it is
to realize that your husband is gone forever. Vocês precisam entender como é difícil você perceber que o seu marido foi embora para sempre. There is just something about death that is so difficult. Então, tem algo assim sobre a morte que é tão difícil. So I would ask the men in this congregation if you would please stand. Então, eu gostaria de pedir aos homens dessa congregação que fiquem de pé, Just the men. só por um minuto. I am going to pray a blessing over the ladies and the women in this church. I want you to join me. Eu vou orar e abençoar as mulheres dessa igreja. E eu quero pedir que vocês se unam a mim nessa oração. I want you to turn and raise your hands over the ladies in Eu this quero que church vocês imponham suas mãos sobre as mulheres. and agree with me in my prayer E que of vocês blessing. se unam comigo na minha oração. May God bless you and keep you. Que o Senhor te abençoe e te guarde. May He make His face shine upon you. Que Ele faça o seu rosto brilhar sobre ti. May He be gracious unto you. Que Ele tenha graça sobre ti. May He lift His countenance unto you. Que Ele levante o seu rosto sobre ti. And may He give you peace. E que Ele te conceda a paz. Amen. Amém. Deus te abençoe. God bless you.